eu abençoo junto com a igreja a vida da pastora Mariana, canal de bênção, canal que fluirá para nós, aquilo que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor muito mais vai fazer, em nome de Jesus. Nós abençoamos a vida da nossa pastora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Coloque a mão na altura do seu coração nessa hora. Senhor, nós queremos clamar, ó Deus, para declarar, ó Deus, que a tua palavra, ela não vai encontrar resistência no nosso coração. Cada coração aqui, ó Deus, representado, ó Deus, é um solo fértil, aberto, Senhor Jesus, para que o Senhor possa falar, para que o Senhor tenha liberdade, em nome de Jesus. A tua palavra, sim, vai ser liberada, Senhor, e que ela encontre lugar em cada coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Boa noite, queridos. A paz do Senhor. Para quem eu ainda não falei. Amém? Amém. Glória a Deus. Hoje é um dia muito especial. A gente está falando de família, não é verdade? Já esse mês todo e ainda não terminou, viu? Hoje é dia 29, então nós temos ainda mais 2 dias, né? Na terça-feira, como a Sueli bem anunciou, é a ativação com o fechamento do mês da família. Obrigada, Gracinha. O fechamento do mês da família com o pastor Júlio aqui ministrando. Eu tenho certeza que o mês não vai se encerrar dia 31, porque família é todo dia, amém? Amém. Então aquilo que o Senhor começou a fazer, a boa obra que o Senhor começou a fazer, Ele há de completar. Então até que Ele complete, né? Até que Ele nos busque, até que Ele venha nos buscar, ou até que a gente vá se encontrar com o Senhor na glória, nós teremos essa missão de falar de família, viver família, ok? Então o mês de maio encerra, mas o tema família vai continuar aí, né, nos perseguindo aí no nosso dia a dia, ok? Amém? E eu queria dizer que o pastor Júlio, ele não está aqui porque ele está na nossa igreja Mãe Irajá, né, acompanhado de mais alguns irmãos, encerrando hoje o retiro de encontro de discipuladores com Deus. Já se encerrou, mas ele permaneceu lá para a ordenação apostólica. A ordenação já aconteceu, né, em abril ou maio, nem me lembro. Foi abril, foi mês passado, né? E a segunda parte da ordenação está sendo hoje, então está lá acompanhado de mais alguns irmãos, tá bom? Por isso ele não está aqui hoje, mas eu estou doida que ele chegue, porque hoje nós estamos completando 23 anos de casado. Ô, glória! Eu estou doida, uma aplaudinha, né, Senhor, né? Glória a Deus por isso. Que horas são agora? Essa hora eu estava agarrada com o vestido de noiva, gente. Minha mãe tanto falou para minha prima, falou assim, olha, cuidado que na hora que for fechar o vestido de noiva, esse fecheclé é complicado, então você fecha com cuidado. Só que não sei, sabe aquela coisa de nervoso assim, né, na hora de se armar. Daí ela fechou com tudo, o fecheclé agarrou, gente, mas foi, olha, foi uma história. Esse vestido foi uma história longa que não dá para contar. Eu já tive um atraso, eu cheguei bastante atrasada na cerimônia. E o pastor que fez meu casamento, então, ministrou bastante. A cerimônia levou não sei quantas horas. Hoje é tudo mais compacto, né? Mas alguns anos atrás as cerimônias levavam muito tempo. Hoje a gente aprendeu, né, a compactar as cerimônias. Afinal de contas, os noivos estão ali, né, preparando tanto tempo e ficam em pé a cerimônia toda. Mas há 23 anos atrás, a essa hora, eu estava me preparando para encontrar-me com o meu noivo. E assim deve ser a igreja do Senhor, se preparar para encontrar com Jesus. Interessante, né? A gente estava até falando no grupo familiar. Interessante que uma pessoa falou assim: a Bíblia começa com família, né? Quando Deus cria Adão e cria Eva e forma família, e vai terminar com o evento de família, que é o quê? As bodas do Cordeiro, né? Terminar assim, entre aspas, né, gente? Terminar, que na verdade vai começar a eternidade. Mas vai ter esse evento lindo,
falando de família, que é o casamento da igreja, da noiva do Senhor, com o seu noivo, Jesus Cristo. Então, nessa hora, queridos, nós devemos realmente pensar a respeito da nossa família como um reflexo daquilo que acontece no céu. O céu é formado de família. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E essa família, ela nos ensina a sermos família aqui na terra. Que cada lar aqui representado, queridos, levante suas mãos nessa hora como quem recebe. Eu quero declarar que cada lar aqui representado seja um exemplo, uma referência do lar celestial. Que cada lar aqui representado tenha paz, que haja paz, que haja harmonia em cada lar aqui representado. Sendo um pedaço, Senhor Jesus, um pedacinho do céu representado aqui nessa terra. Como uma embaixada, um lugar, Senhor Jesus, que representa o nosso lar celestial. Assim seja cada casa, Senhor, da casa mais humilde, Senhor, a casa, ó Deus, mais apainelada, Senhor Jesus. Que seja uma representação do lar celestial, em nome de Jesus. Vocês recebem? Amém. Amém. Glória a Deus por isso, nós recebemos. Queridos, e é tão lindo ver como que o Senhor, Ele foi ministrando o nosso coração. Estou falando aqui, 23 anos de casado, que o Senhor já fala conosco a respeito de família. E eu até já falei que antes mesmo de eu casar, Deus já ministrava o meu coração a respeito de família. E quando, o Júlio chegou na minha vida, foi só uma junção de propósitos. Porque deixa eu falar uma coisa aqui para os jovens e adolescentes, prestem bem atenção. Não pense que só porque o outro é crente, cristão, então tá tudo certo, vou namorar, vou me casar com essa pessoa. Não é assim. A Bíblia fala sobre julgo desigual e as pessoas pensam que o julgo desigual é só para o casamento do cristão com o não cristão. Às vezes o julgo desigual se dá quando a pessoa se casa com alguém que não tem o mesmo propósito, o mesmo objetivo. E daí o que acontece? Fica aquela rixa, fica aquela competição, fica aquele ambiente esquisito porque não tem o mesmo propósito. Então, jovens, adolescentes, prestem bem atenção. Muito cuidado com as escolhas que vocês fazem. Ah, mas é cristão. Não interessa, precisa saber se tem o mesmo propósito, o mesmo objetivo de vida que você. Porque os propósitos, eles se unem. E assim o Senhor fez, na minha vida. O Senhor uniu, o Júlio realmente com um propósito. Hoje eu posso ver isso, Hoje a gente pode experimentar isso. Mas sinceramente, na época a gente não tinha assim, tanta instrução em relação a propósito, Eu só me lembro que a minha mãe, ela olhou para mim, a gente estava fazendo um lanche numa lanchonete que nem existe mais ali, era uma lanchonete da Igreja Metodista Central, e ela falou assim: filha, não vai demorar muito, o Senhor vai trazer um homem de Deus para você. Eu tinha 15 anos ou 16, eu não me lembro bem, e realmente não demorou muito, porque com 16 anos o Senhor trouxe o Júlio para a minha vida, debaixo da bênção dos meus pais, debaixo da bênção dos nossos líderes na época, e o Senhor nos uniu com um propósito. E esse propósito de família, de falar de família, já tem realmente muitos anos. Só que chegou a um ponto que a gente já vivia isso, mas nós então fomos convidados para vir congregar aqui na nossa igreja, que era na antiga Lojas Porto. Quantos irmãos aqui são daquela época? Levanta a mão assim só para eu ver. Eita glória! Isso! Os irmãos faziam parte lá da igreja na antiga Lojas Porto, para quem conhece essa loja. A igreja funcionava lá no Porto do Carmo. E nós fomos então convidados para ajudar ali na igreja. Quando nós chegamos lá, a gente sentiu assim, pulando dentro de um trem em movimento. Sabe, um trem está em movimento, você tem que entrar no trem em movimento. E nós nos sentimos assim, que a igreja estava, todo vapor. A igreja tinha acabado de nascer, a igreja estava a todo vapor, a igreja estava bem feliz com tudo que havia conquistado. Só que nós começamos a perceber uma necessidade
necessidade de trabalhar com as famílias, inclusive as famílias dos líderes que estavam ali. E olha, o Senhor nos encheu de coragem para então começar um trabalho específico com esses líderes e com ovelhas também naquele lugar. Porque, queridos, não existe coerência de você governar a casa de Deus e não saber governar a própria casa, não é verdade? Não é assim que a Bíblia nos ensina? Não pode, é a instrução que o Senhor nos dá lá em Timóteo, que diz assim, ó: se não sabe governar a própria casa, como poderá governar a casa de Deus? Não é isso? Então o Senhor nos encheu de coragem para então começar um trabalho baseado em família. Por quê? Por causa da palavra. Porque é um princípio bíblico. É um princípio da palavra. E naquele momento a gente teve que fazer alguns ajustes, né? Pessoas que estavam ministrando, mas que precisavam naquele momento cuidar mais da sua casa, precisavam colocar a casa em ordem. Então o Senhor foi nos ajudando, né? Nos enchendo de coragem, com muito jeito, para chegar então onde o Senhor queria nos trazer. E eu digo para vocês, querido, o Senhor nos trouxe aqui hoje, depois de 11 anos, né, que nós já estamos juntos como igreja. Na verdade tem mais tempo, né, se a gente contar como igreja em Cabo Frio. Mas desde a antiga Lojas Porto até aqui, nós estamos 11 anos investindo em família. E dizendo, olha, família é a base. Olha, a família precisa estar ajustada. Olha, porque Deus trabalha lá, ó, no centro da sua casa, no seio da sua família. E por isso surgiu esse mês da família. Se eu não me engano, já é o 3º ou 4º ano que a gente tira um mês de maio todinho para falar de família. E olha que tem assunto, gente. Se a gente continuasse a falar de família, ainda eu acho que pelo resto do ano, eu acho que teria assunto para ministrar sobre família a cada domingo, a cada terça-feira, a cada grupo familiar. Gente, porque família é um negócio de Deus. Mas família dá trabalho, não é, gente? Diz para mim, família é muito de Deus, é a ideia do Senhor, só que família dá trabalho, né? Eu sempre digo, vou sempre repetir, vocês estão cansados de ouvir isso. Não é complicado, é trabalhoso. Família dá trabalho. Família dá trabalho, por quê? Porque é necessário regar, é necessário rever, é necessário avaliar, é necessário corrigir, é necessário saber pedir perdão, é necessário perdoar. Não é assim que é a família? Se você ainda não está vendo isso dentro da sua casa, não se desespere, tá bom? Calma, porque vai chegar lá em nome de Jesus. Mas família dá trabalho. E nós viemos, na verdade, como esse mês da família, como eu falei, eu acho que uns 4 anos, falando sobre família para a gente conseguir de alguma forma alcançar o coração da igreja. Porque a gente acredita mesmo que quando Timóteo o apóstolo Paulo estava instruindo Timóteo de como deveria ser o comportamento dos líderes na igreja, falando a respeito dos bispos, dos diáconos, a gente acredita de verdade que o exemplo, ele faz toda a diferença. Então, por isso precisa começar pelos líderes. Afinal de contas, eu não posso chegar aqui falando, né, sobre família e dizendo muitas coisas e não viver. Não digo que precisa estar tudo perfeito, mas eu preciso viver para poder, então, ensinar. A gente precisa ser exemplo. E por isso, então, essas orientações do apóstolo Paulo a Timóteo para, então, orientar os líderes da igreja. Por que, queridos? Porque família dá trabalho. Mas família é um projeto de Deus. Família foi Deus quem criou. Família foi o Senhor quem planejou. Porque Ele vive em família. O Senhor vive em família e Ele planejou a família. Agora, queridos, dentro desse mês todinho de maio, a gente chega aqui, dia 29, e você pensa em que ponto você está com a sua casa, a sua família. Em que ponto eu cheguei? Quais foram as bênçãos alcançadas? O que o Senhor fez na minha casa através de mim? Amém? Porque se a gente pensar no outro, a gente vai sempre ver alguma
defeito. Mas o que é que o Senhor fez? Começou através de mim. É sempre através de mim e não do outro, ok? Porque se a gente for sempre olhar para o outro, a gente vai ficar apontando os defeitos. Mas o que é que o Senhor começou a fazer, a transformar em mim? Nós chegamos a esse dia 29, quase no finalzinho do mês. Qual é a reforma que o Senhor fez no meu coração? E aí você olha para dentro de você e você começa a ver, Senhor, o Senhor fez isso, fez aquilo outro, glória a Deus. E de repente você olha para a sua família e você começa a dizer, tá bom, mas e agora, o que fazer com a minha família? O que fazer com a minha casa? Porque o ideal de Deus, lembra que foi falado sobre o ideal e o real? Porque o ideal de Deus ainda não alcançou a minha casa completamente. Eu vivo uma realidade, pastora, completamente diferente do que foi ministrado aqui, do ideal. Eu vivo uma realidade completamente diferente. E aí o que fazer com essa realidade que você ainda enfrenta na sua casa, ou que eu ainda enfrento na minha casa? Abra sua Bíblia lá comigo, Tiago. Tiago capítulo 1, a partir do versículo 19. Enquanto você vai abrindo a Bíblia, em Tiago capítulo 1, a partir do versículo 19, eu quero dizer, queridos, que tem um mural ali atrás. A gente pediu algumas fotos, né? A gente pediu que enviassem para o celular da igreja. Nós montamos o mural. Na verdade, eu nem sei mais como está esse mural. Eu estou confiando nas minhas lindas irmãs e queridas que refizeram o mural todinho, porque nós viemos para cá e hoje o mural caiu quase que todo no chão. A gente chegou aqui, eu nem entrei para ver. Pastora, o Dudu falou assim, mãe, você vai surtar quando vir no mural. Eu falei, quem vai surtar foi eu, porque eu vim pra cá ontem, eu e Edna montamos o mural todinho, com as fotos tudo bonitinho, não é? E hoje o mural estava quase todo no chão, então as minhas irmãs penduraram lá. Se de repente você procurar a sua foto não estiver lá, porque a gente teve que reimprimir algumas fotos, né? Porque agarraram, enfim, colaram, estragaram, mas, por favor, tenha paciência que até terça-feira a gente termina tudinho, ok? Então, quando você sair, dá uma olhadinha ali no mural, foi feito com muito carinho, a foto da sua família, para você que mandou a foto, está lá, e que é uma forma da gente também profetizar, porque nós escrevemos assim, não somos perfeitos, mas somos família bendita do Senhor, amém? Conforme está escrito em Isaías capítulo 61, versículo 9. Nós não somos perfeitos, nenhuma família aqui é perfeita, a Bíblia não nos garantiu perfeição, mas a Bíblia nos garantiu que nós seríamos chamados de família bendita do Senhor. Então é nisso que a gente vai pensar, nisso que a gente vai focar. Então Tiago capítulo 1, a partir do versículo 19, diz assim: meus amados, entendam isto, NVT, tá bom? A versão, por favor, que está diferente aqui da minha. Entendam isto, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar nem em se irar. A ira humana não produz a justiça divina. Portanto, removam toda a impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois, se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizeram. Vou ler novamente esse versículo 25. Se, contudo,
observarem atentamente. Repete comigo, observarem atentamente. Ok. A lei perfeita que os liberta, perseverarem, repete comigo, perseverarem nela e a puserem em prática. Repete, puserem em prática. Sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizeram. Olha aí, né? Uma receita da felicidade que muita gente procura, né? O mundo está atrás aí da felicidade. Então, olha só, se observar atentamente a lei perfeita, se perseverarem nela e puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo e sua religião não tem valor. Querido, chega e me dá assim, eu vou ler esse versículo, vai me dando vontade de me esconder assim. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo e sua religião não tem valor. Gente, eu acho que eu poderia parar de pregar aqui e usar somente esse versículo, a gente fechar a Bíblia e ir para casa refletir. Mas eu vou entregar mais algumas coisas que o Senhor foi falando comigo. Eu já estava com uma ministração pronta, só que na quinta-feira, conversando com a Céia, a gente estava falando sobre algumas coisas e foi assim um momento de discipulado, né? Profundo sobre determinadas coisas, e eu comecei a falar sobre a importância da gente guardar o momento de dor. O momento de falar tem que ser na hora certa. E Deus começou a ministrar tantas coisas, né? Eu falava, ela falava, a gente compartilhando. E o Senhor começou a ministrar tantas coisas que na hora o Espírito Santo tocou meu coração. Falou assim, ó, esquece a palavra que você tinha planejado, porque vai ser essa ministração. Eu falei, tá bom, né? Então tá. E aí o Senhor continuou falando e me trouxe para esse texto. E esse texto aqui é muito claro sobre a necessidade da gente ouvir mais a palavra, porque diz assim, ó, não se limitem, porém, no versículo 22, a ouvir a palavra. Não se limitem a ouvir a palavra. Mas diz que existe um limite para a nossa língua. Não se limite a ouvir a palavra, mas existe um limite para a gente falar. Existe um limite para a gente expressar o que às vezes a gente quer, o que a gente está sentindo. E o que isso tem a ver com a nossa família, com a nossa casa? Queridos, quantas palavras nós liberamos dentro da nossa casa? Porque a nossa casa é um ambiente de relaxamento, não é verdade? Quando a gente chega em casa, o que a gente faz com a roupa que a gente saiu? A gente troca de roupa, né? Ou para alguns, às vezes, continuam com a roupa, porque às vezes eu chego e meu marido fala assim, troca de roupa, porque ele fala, tá nervoso, parece que você ainda não relaxou, né? Eu vou fazendo as coisas e eu até comprei um avental, ponho um avental, porque daí, né, não suja a roupa. E às vezes, mas a casa é esse lugar realmente de você relaxar. Nisso que a gente relaxa a nossa língua também. Não é verdade? Ou isso só acontece lá em casa? No Dia das Mães, queridos, eu fiquei tão moedinha, mas tão moedinha, porque eu dei uma bola fora 2 vezes. A primeira foi com meu marido. Ele ficou muito bravo comigo. No Dia das Mães, ele ficou bravo comigo. Ele foi falar uma coisa e daí eu interrompi. Sabe aquela coisa assim que a gente, né? Mulher gosta muito de falar. Daí eu interrompi. Só que era um negócio importante, eu não podia interromper naquela hora. Ele ficou muito bravo comigo. E aí eu fiquei muito, muito triste. Desci na casa da minha mãe, era Dia das Mães, fui dar os parabéns a ela e tal. Minha mãe estava falando e eu
apressadamente, acabar de acontecer, não aprendi a lição, interrompi a minha mãe. E minha mãe, às vezes ela está falando, ela precisa concluir até o final, senão ela perde a linha de raciocínio. E aí eu interrompi a minha mãe ficou também brava comigo. Eu falei, gente, hoje eu não estou acertando. Não estou acertando, Senhor, misericórdia. Mas pensa num dia que eu passei moidinha. Eu falei, não é possível, eu fiquei tão chateada comigo. Primeiro eu fiquei chateada com ele, tá bom, gente? Porque tem gente que pensa que a gente não assim, como que eu vou dizer, não briga, né? Claro que briga tem que ter respeito, né? Mas tem gente que pensa que a gente não briga, né? Que a gente é perfeito e tudo. Mas primeiro eu fiquei chateada com ele. Pensei, poxa, mas eu só falei um negocinho, não tem? Eu só falei um negocinho assim, eu só atropelei um pouquinho. Mas, gente, eu fui e fiz a mesma coisa com a minha mãe. Quando ela ficou chateada, eu falei, gente, não é possível, eu estou errado, porque eu chateei dois. E aí eu fiquei tão moidinha aquele dia. Eu falei, Senhor, me ajuda a controlar a minha língua. Porque o ambiente de casa é um ambiente que a gente às vezes relaxa e solta. Agora, quando a gente está aqui, a gente olha o outro, né? A gente pensa antes de falar. Mas e dentro da nossa casa? O que a gente tem liberado? Amém? Amém? Fala, Deus! Fala, Deus? Amém, Leandro? Não é? Aqui dentro a gente ainda pensa, né, antes de falar. Mas quando a gente chega dentro da nossa casa, aí está o nosso desafio. Mas se alguém de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo e sua religião não tem valor. Uau! Aí tudo que a gente faz para o Senhor passa a não ter valor por causa da língua. Oh, meu Deus! Por causa da língua. É melhor entrar no céu, né? Tem um texto que diz isso, né? Se o teu olho te faz pecar, então arranca o olho, que é melhor você entrar sem o olho no céu. Mas eu acho que a gente precisava falar isso a respeito da língua, né? Se tua língua te faz pecar, então olha ali, que é melhor entrar no céu sem a língua do que, né, ficar com a língua e ficar aqui. Mas olha só que forte esse versículo. Se alguém não controla a língua, engana a si mesmo e sua religião não tem valor. Será que a gente tem controlado a nossa língua? Será que a gente tem controlado as nossas palavras? E aí, falando de família, será que a gente tem controlado na hora de falar da nossa família, da nossa casa? Ou a gente fica expondo a nossa casa em todo lugar que a gente vai? Porque é muito fácil falar do outro, não é, gente? Concorda comigo? É fácil. Diz assim, quantos defeitos tem o seu marido? Me diga aqui os defeitos do seu marido. Eu vou dizer, ó, tá, eu já sei até de cabeça. Aí, quantos defeitos? Eu até sei os meus defeitos, porque eu já faço algumas avaliações um tempo, entendeu? Eu aprendi a pensar, né, e tudo. Então, eu já poderia te dizer assim. Mas a verdade é que é mais fácil a gente apontar o defeito do outro, né, do que o nosso próprio defeito. Então, o que é que tem saído da nossa boca? Ah, pastora, mas você não conhece a família que eu tenho. Eu realmente não conheço. Eu não sou onisciente, não sou onipresente, né? O Senhor é onisciente e onipresente. Mas essa família que o Senhor te deu é a família que você tem. É a família que o Senhor te deu. E a Bíblia está dizendo que se eu não consigo controlar a minha língua, a minha religião é vã. Pastora, mas desse jeito eu vou infartar. Se eu não puder falar. Não é disso que eu estou dizendo. É porque a gente precisa falar no lugar certo. Na hora certa e com a pessoa certa. Primeiro, falar com o Senhor. Amém? Falar com Deus. Deus é quem precisa ouvir as nossas lamentações, o nosso choro. Primeiro o Senhor. Depois,
você pode falar sim, e devemos falar, porque a gente precisa procurar ajuda, mas a gente precisa falar com as pessoas certas. Ou você quer sair destilando dor o tempo todo? Algumas vezes eu fui questionada por não falar determinadas coisas, abrir determinadas coisas, como pastora. Ah, pastora, mas é que a gente quer te ajudar em oração. Ok. Só que eu entendia que aquele momento não era para eu abrir determinadas coisas, porque se eu abrisse eu ia destilar dor, eu ia destilar raiva, eu ia destilar muitas coisas ruins. Mas o Senhor me ensinou a fazer daquela dor, daquele momento, lindas pérolas. Lindas pérolas. E aí eu só posso liberar pérolas. Eu não posso sair destilando dor o tempo todo. Então, o momento que você está vivendo, de repente chegamos aqui ao final do mês da família, né? Praticamente ao final do mês da família. E você tem tantas dores, ainda tem tantas situações familiares. Cuidado para você não sair destilando dor para qualquer pessoa. Existe um tempo, querido, de formar pérolas, é um processo. Quem conhece, eu poderia de repente, né, chamar aqui Altamir, que trabalha aí com pescado, né? Talvez pudesse falar melhor, né, sobre as ostras. Ou de repente algum biólogo, o pastor Kleber poderia, né? Ou até algum estudante, né, que está com a cabecinha mais fresca que eu. Mas eu vou tentar explicar. A ostra, ela forma pérolas no seu interior quando ela percebe que tem algo externo, um inimigo querendo entrar dentro da sua conchinha, e por causa daquela proteção que ela causa, seja uma areinha que for, ela vai liberando substâncias que vão se transformando numa pérola, numa linda pérola. Só que tem o tempo necessário para a formação dessa pérola. E não são todas as pérolas que são aceitas no mercado, porque existem algumas pérolas que elas não tomam o formato redondinho. Elas ficam com o formato meio oval, enfim, sem formato. Para ser aceito no mercado precisa ser aquele formato circular. E esse processo que a ostra leva para formar a pérola é um processo de dor. Só que a ostra fica fechadinha, formando, fazendo da sua dor uma linda pérola. Aleluia. E qual é o momento difícil que você está passando? Ou o momento difícil que ainda vamos passar, que nenhum de nós está isento de momentos difíceis. Você tem feito desses momentos de dor uma linda pérola, ou você tem aberto a sua ostra e destilado dor por onde você passa? Queridos, o Senhor nos pergunta: estamos formando pérolas ou estamos destilando dor? Porque formar pérolas exige de nós, muitas vezes, ficar calados. Formar pérolas exige de nós saber falar na hora certa e com a pessoa certa. Formar pérolas exige de nós, muitas vezes, ser injustiçado. Mas eu escuto muito isso, querido. Mas pastor, você não sabe o que ele fez comigo, o que ela fez comigo. Muitas vezes formar pérolas exige de nós esperar a justiça do Senhor, aguardar no Deus da nossa salvação. Qual é a minha e a sua escolha nessa noite? Dentro da nossa casa, formar pérolas ou sair destilando dor, amargura, rancor, falta de perdão, ódio, ira? Eu creio que o Senhor tem para nós, queridos, enquanto família, o Senhor tem para nós as melhores pérolas. Mas para a gente poder alcançar essas melhores pérolas, a gente precisa passar pelo processo de se calar. Precisa passar pelo processo de saber falar, o tom que a gente vai usar para falar, a forma como a gente vai falar. Eu não estou dizendo que temos que ficar calados o tempo todo, porque tem momentos que a gente precisa realmente falar.
Mas a gente precisa saber como falar. Está doendo? Mas espera aí. Eu vou parar e eu vou pensar como eu vou falar, como eu vou colocar aquilo. Quantas vezes a gente, pela liberdade que a gente tem dentro do nosso lar, a gente está falando de qualquer forma. E aí a gente passa uma página aqui, é só a gente virar. Olha que interessante esse texto, capítulo 3 de Tiago. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também a língua é algo pequeno, que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade, misericórdia, que corrompe todo o corpo, ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. Uau! É difícil ler um texto como esse, né? A língua é um órgão tão pequeno, é capaz de incendiar todo o corpo. Interessante que muitos incêndios em matas, eles acontecem por causa de um pequeno pedaço de vidro. A pessoa olha assim, gente, mas quem é que meteu fogo nesse mato aí? Não é possível. Às vezes num lugar tão remoto, tão distante. Quantas vezes o Júlio já me contou tantas histórias de incêndio, fogo no mato, de lugares assim remotos que para chegar era difícil. Você fica pensando, como que a pessoa conseguiu chegar lá para incendiar aquele mato? É porque às vezes um pequeno pedaço de vidro, ele acaba promovendo uma pequena fagulha. Quando o sol bate, né, no vidro, quem já fez essa experiência na escola sabe como é que é, com a lupa, né? Quando o sol bate naquele vidro, daí o que acontece? Causa uma pequena fagulha. Aquela pequena fagulha, ela incendeia uma quantidade enorme de mato que você às vezes não dá conta e pensa, quem é que fez isso? Um pedacinho de vidro assim, ó. E a língua, a Bíblia está dizendo que a língua é capaz de fazer isso. A língua é capaz de incendiar todo o nosso corpo. Continuando aqui, no versículo 7, o ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe. Nem tanto, né, gente? Tem gente que tem medo de barata. Estou brincando, mas realmente o ser humano consegue domar, né, com as técnicas, consegue domar todo tipo de animal, não é verdade? Até o mais feroz a gente vê que existem domadores, né? Pessoas que conseguem domar. Mas ninguém consegue domar a língua. Ô Jesus! Ela é incontrolável e perversa. Gente, quando chegar em casa, escova bem a sua língua, porque ó, ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Eita glória! Às vezes louva nosso Senhor e Pai. Às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. Alguma semelhança aí? E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Você pode repetir comigo?
Meus irmãos, isso não está certo. Oh, meu Deus! Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. E aí você fala assim, pastora, mas a Bíblia está dizendo que nós podemos domar todo tipo de animal, de réptil, de ave, de peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Então, tá beleza que eu continuo do jeito que eu estou. Não. Porque, volta lá no versículo anterior. Se alguém de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo e sua religião não tem valor. Então não tem desculpa. Tá bom se a gente não consegue domar a língua, mas controlar, a Bíblia nos garante. Amém? Então, qual tem sido a nossa postura dentro da nossa casa? E qual tem sido a nossa postura com as pessoas que nos rodeiam? A gente sai falando do outro e dizendo, por que meu marido isso, por que meu filho isso, por que minha mãe aquilo, por que minha sogra, e por que o meu sogro. Gente, eu fico com pena dos sogros. Um dia eu vou ser sogra. Espero que não esteja muito longe, porque eu quero ser vovó. Ai, gente, isso é uma delícia. Cadê Joel? Recebe! Olha, Miriam, tá 14. Eu comecei a namorar com 16, casei com 18, então faltam 4 anos pra Miriam. Eu esqueci o que eu tava falando. O que eu tava falando com isso? Oi? Quem? Da dona Ana? Oi, do sogro e da sogra, né? Gente, eu fico com pena dos sogros. Porque falam tão mal de sogro, muito mais da sogra, né? Falam tão mal de sogra. Mas, gente, tem genro e tem nora também que não presta, não. Não é verdade? Não é verdade? Não faz brincadeira de sogra perto da minha mãe, que ela fica brava. Ela não gosta, não. A gente até tentou algumas vezes brincar, mas ela não gosta, não. Mas eu aprendi com isso. Ela fala, poxa, por que né, só faz brincadeira com sogra? Porque tem genro e tem nora que não presta. E aí fica só amaldiçoando as sogras. E é verdade, a gente tem que tomar cuidado mesmo, né, com a nossa língua. A gente precisa usar a nossa boca para liberar palavras de bênção. As nossas palavras têm poder. Aí, tá vendo? Você já até sabe. As nossas palavras têm poder. A Bíblia diz que todos os reconhecerão como família bendita do Senhor. Mas a gente fala às vezes na nossa família como se fosse família maldita. Não é? Eu estou trazendo essa palavra, queridos, para reflexão mesmo. Eu sei que não é fácil, né? A gente ouvir, como não foi fácil eu reconhecer que naquele Dia das Mães eu fui infeliz 2 vezes. Não é fácil. E aí a gente quer logo culpar o outro, né? Eu queria logo ficar brava com o meu marido, antes de reconhecer que eu tinha errado. Entende? A gente precisa reconhecer o quanto a gente precisa mudar e melhorar com a nossa língua. O que é que tem saído? Bênção e maldição? Acaso pode jorrar da mesma fonte água doce e água salgada? Não. Mas por que da nossa boca jorra bênção e jorra maldição? Então, alguma coisa está estranha e esquisita nisso aí. A gente vai rever os nossos conceitos, nós vamos rever o que temos pensado antes da gente falar, porque a nossa boca precisa liberar perdão.
Não saia liberando dor. Estou passando um momento difícil, estou passando um momento de dor, estou passando um momento muito complicado, pastora. Eu vou dizer para você, é trabalhoso, e cuidado com as suas palavras para quem você está entregando a sua dor. Entregue sua dor aos pés de Jesus. Que tal a gente começar a fazer isso? Que tal a gente começar a entregar a nossa dor para o Senhor? Que tal a gente também compartilhar daquele momento com dor com pessoas que vão nos ajudar em oração, que vão interceder junto conosco? Mas não saia destilando qualquer coisa. Não saia destilando veneno, como a gente leu aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. E a gente pensa que só a cobra tem veneno, né? Mas a nossa língua, ela possui veneno. Da forma como nós a utilizamos, nós vamos entregar pérolas ou vamos destilar veneno, vamos destilar dor. E aí as nossas palavras, quando saem, elas nunca mais voltam, elas ficam reverberando no universo. As ondas sonoras ficam e nunca mais. A palavra de Deus que disse, haja luz e houve luz, estão reverberando até hoje. E por isso, Deus sustenta a sua palavra. Aleluia. A mesma palavra que diz que, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, palavra liberada está reverberando. E diz a palavra do Senhor, que a palavra de Deus não voltará para ele vazia, mas fará o que lhe apraz. Ou seja, a palavra liberada, ela está percorrendo o caminho para fazer o que lhe apraz. Assim também é com a nossa palavra. Aquilo que a gente libera vai percorrendo o seu caminho. Se libera palavra de maldição, vai percorrer um caminho liberando maldição. Mas se eu libero palavra de bênção, vai percorrer um caminho que vai abençoar. Aí quando a gente canta essa canção, né? Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Aí você pensa assim, mas o que o Senhor tem feito por mim? Porque a gente está tão acostumado a destilar dor. A gente só encontra dor em tudo. E quando a gente para cantar uma canção como essa, a gente pensa, o que o Senhor tem feito por mim? Demora a processar. Demora a processar as bênçãos que o Senhor tem feito por nós. Será que está na hora da gente inverter? Da gente falar mais bênçãos, da gente andar no andar de cima, ao invés de ficar andando no andar terreno e falar de coisas mais altas do que simplesmente falar de problema disso, de informação, aquilo que a gente viu no noticiário. Porque o mundo está destilando, a mídia está destilando veneno o tempo todo. A Bíblia está dizendo para nós que a gente não deve se limitar em ouvir a palavra e colocá-la em prática. Mas o que a mídia tem feito? Tem destilado veneno de informação tóxica o tempo todo. E se a gente absorve isso o tempo todo, aquilo que a gente pensa é aquilo que a gente vai falar, aquilo que a gente ouve é aquilo que a gente vai fazer. Qual tem sido a palavra que os teus ouvidos têm recebido? A palavra de Deus, que não precisa ter limite para a gente ouvir a palavra, ou as informações que a mídia tem trago? Lembra da época do Covid? Cuidado com as informações que estão chegando por esses dias. Cuidado com aquilo que a mídia está trazendo. Cuidado com as informações, que de repente você já está começando a ficar preocupado de novo. Em nome de Jesus, libera a palavra de Deus. Libera a palavra de Deus dentro da sua casa. Libera a palavra de Deus dentro do seu lar. Para de liberar
liberar maldição. Ouviu maldição? Libera maldição. Vai ouvir bênção. Por que às vezes a gente acaba liberando maldição? Porque a gente está se enchendo de maldição, de porcaria, de veneno. O que nós temos dentro da gente vai transbordar uma hora. Está transbordando o quê? Bênção, glória a Deus. Se enche ainda mais de bênção. Se enche ainda mais da palavra do Senhor. Porque as nossas casas, os nossos lares, o ambiente da nossa casa precisa estar cheio da palavra de Deus, ao invés de estar cheio de informação equivocada, que às vezes nem é verdadeira e você está passando para frente, ou de informação que, se você torcer a sua televisão, sai sangue o tempo todo. Porque só entra informação ruim de assassinato, só entra informação de homicídio. A palavra nos ensina: não tenha limite para ouvir a palavra de Deus. Não tenha limite. Seja cheio da palavra do Senhor. Leve a palavra do Senhor para dentro da sua casa. Cuidado com o que você vai falar. Cuidado com o que você vai falar a respeito dos seus. Ei, os seus não são seus. Eles são antes do Senhor. O meu filho Israel, a minha filha Miriam, são responsabilidade minha, sim. Mas antes de tudo, eles são do Senhor. Por isso que eu preciso ter cuidado com a educação que eu vou dar, porque um dia eu vou devolvê-los para o Senhor. Eles são herança do Senhor. Um dia eu vou devolvê-los para o Senhor. Então eu não posso achar que porque eu estou num ambiente familiar, que eu posso falar qualquer coisa com eles. Quantas vezes, eles estão aqui de prova, quantas vezes eu já tive que pedir perdão a eles? Não é verdade? Quantas vezes? É verdade ou não é? Né? Sim. Quantas vezes eu tive que fazer isso? Porque eu preciso reconhecer nos da minha casa pessoas que são parte do reino de Deus, que são a igreja do Senhor Jesus. O que diz a palavra? Para aqueles que têm viúvas, verdadeiramente viúvas no seu lar, a igreja cuida. Mas para aquelas viúvas que têm uma família, então que a família cuida. Porque se não cuidar, eles são piores do que os descrentes. Olha só a importância que o Senhor dá àqueles da nossa casa. O Senhor cuida, o Senhor olha com misericórdia. Quem sou eu para deixar dor e veneno, sair veneno da minha língua para os da minha casa? Eu não posso fazer isso. Que se encha nessa noite, queridos, a minha e a sua boca, de palavras que vão bendizer a nossa casa, de palavras que vão trazer um ambiente de paz, palavras que vão ser liberadas, ainda que você não esteja vendo o resultado, porque o desafio está aí. O desafio está aí. Mas pastor, então é mentira. Não, não é mentira, é profecia. Porque se você libera a palavra, você não está mentindo, você está profetizando. E se a palavra diz: e todos os reconhecerão como família bendita do Senhor, é porque vai acontecer. É porque o Senhor está liberando uma promessa, e eu creio nessa promessa. Perfeita família, me diz? Nunca. Perfeição? Não. Mas bênção de Deus na nossa casa. Eu queria que você se colocasse de pé nessa hora. E a gente vai fazer uma prática daquilo que a gente acabou de ouvir. Eu vou pedir para você escolher, mulher vai escolher mulher, tá bom? Homem vai escolher homem, tá? É mais fácil, você vai ter que olhar no olho. Você vai escolher uma pessoa e você vai liberar qualidades da sua família. Você consegue isso rapidamente. Mulher vai escolher mulher e homem vai escolher homem. Você vai se juntar com essa pessoa. Vamos lá. E você vai dizer para essa pessoa: eu quero
falar essas qualidades da sua família para essa pessoa. Você vai bem dizer. O que é bem dizer? É falar bem. Sair bênção e não maldição. Ok? Vocês vão fazer um sonzinho aqui. Pode ir fazendo um sonzinho para não constranger ninguém. Para não constranger ninguém. Mas você vai ter um tempinho aí para falar a respeito da sua casa, da sua família. Estou ouvindo algumas risadas. Sabe por quê, queridos? Quando a gente enche um ambiente de bênção, de palavras abençoadoras, é diferente. Estão prontos? A gente vai cantar diferente do início, não vai? A gente vai cantar com júbilo.
estou com alguém que sonha. Está sonhando os sonhos de Deus. Está vivendo os sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou vivendo os sonhos de Deus. Estou vivendo os sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Diga grandes coisas. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu ando com frutos. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu ando com frutos. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a vontade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a vontade do Pode Senhor levantar as suas mãos e dizer: Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a vontade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a vontade do Senhor pra mim? Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Aleluia! E nós vamos sair daqui nessa noite levando os nossos frutos, amém? O fruto de uma língua que abençoa. Levante suas mãos nessa hora. Senhor, nessa hora, Deus, nós queremos sair cheios daqui, ó Deus, da verdade da Tua palavra. Deus, coloca freio na nossa boca, freio na nossa língua, e que possamos